Olá, tudo bem? Continuamos aqui no grupo de estudos Descobrindo a Palavra de Ministérios Pão Diário. Nós estamos falando sobre Deus é amor. Continuando aqui na nossa terceira semana agora, o título é Mantenham-se firmes no amor de Deus. E ali vem um trecho em Judas. Peguem lá no final, é o último capítulo. Aliás, interessante, curiosidades de Judas. Judas é o quarto livro menor da Bíblia. Ele está dos menores, ele é o quarto. E está ali antes de Apocalipse. E é um livro interessante, porque ele vai se dirigir às pessoas que estavam apostatando. A apostasia do grego quer dizer aquela pessoa que abandona a fé. Então é um livro voltado para incentivar, para falar sobre a fidelidade a Deus, não a fidelidade de Deus, mas a fidelidade a Deus, com certeza, é com base na fidelidade de Deus, né? E então para incentivar essas pessoas a não abandonarem a fé. E diz o trecho assim: Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Primeiro vejam que fala sobre edificação, depois fala para orar, depois fala para orar no poder do Espírito Santo, depois fala para aguardar a vida eterna no nosso Senhor Jesus, que nos dará a sua misericórdia. São várias coisas interessantes. Depois peguem a Bíblia para refletir esse versículo. Mas aqui o Oswald Chambers nos coloca na parede e diz, tá bom, mas vocês, amados, edifiquem-se, e nesse trecho aí, é isso que você está fazendo todos os dias? Está edificando alguém? Você pratica a adoração em família? Você faz devocionais individuais? Lê a sua Bíblia cada vez mais? Você tem feito? Você tem buscado fazer oração em família, leitura em família, edificar o irmão? Ou você está, como muitas vezes estamos, olhando para o outro e julgando? Como é que está a sua vida em relação a isso? Esse é um ponto que o autor nos coloca. Outra questão, ele ainda diz assim, ele lembra um outro trecho, que é aquele trecho conhecido de João 3,16. Lembra? Não lembra? Então dá uma lida ali. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Está um pouquinho diferente daquilo que eu conheço, porque você está lendo na outra versão bíblica, lá na ARA, por exemplo, aqui é na NVT, mas é isso. Então, basicamente, Deus nos amou tanto que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um excelente lembrete. Ele diz: desçamos a cruz com o coração partido. Ele diz uma coisa interessante aqui nesse trecho, que ele vai dizer: obviamente esse trecho tá no livreto, um livreto mais completo, tem um trecho mais completo. Eu vou ler uma parte que não está aí no seu material. Mas você poderá ter, se você participar no encontro, nós vamos sortear alguns também, hein? Olha lá. Obviamente, você é mais esclarecido, lê livros céticos e controversos que atacam os fundamentos da fé. Ou seja, talvez você esteja se alicerçando justamente no pensamento lógico, no raciocínio. Só que Oswald Chambers vai dizer: peraí, Deus não se fundamenta no nosso raciocínio. Ele estava lendo, aliás, hoje, no Oswald Chambers, no devocional, hoje eu estava lendo isso, justamente, no Tudo para Ele, o devocional de Chambers, dizendo sobre isso, justamente, que Deus nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento, nos dá o conhecimento e até o raciocínio lógico, esse raciocínio, essa lógica de pensamento, mas não é pela lógica que nós conhecemos a Deus. Não é esse caminho. Continuando, ele vai dizer, tá, mas e como então nós devemos fazer? Ele vai dizer,
O primeiro passo, ó, o próximo passo é justamente orar no Espírito Santo. Orem no poder do Espírito Santo. Esse é o próximo passo após estabelecer o fundamento da nossa fé. Qual é o fundamento da nossa fé? É justamente que Deus, Ele se moveu para nós e por nós. Ora, domingo após domingo, para que almas sejam, você ora para que domingo após domingo para que almas sejam levadas, sejam convertidas a Deus. Você tem feito isso no Espírito Santo, orado nesse sentido? E outra advertência que Oswald Chambers nos fala é: olha, se nós tentarmos lutar as batalhas de Deus com nossas próprias armas, com o nosso próprio poder moral, fracassaremos. Você já tentou lutar com o seu próprio braço, esqueceu de, eu vou fazer isso aqui e você está levando? Eu sou um exemplo disso, que Deus me advertiu várias vezes sobre isso. Então, é uma boa advertência. Então, orar no poder do Espírito Santo. Outra coisa que ele vai falar mais adiante é: mantenham-se firmes no amor de Deus. O que é manter-se firme no amor de Deus é justamente, primeiro, aquele olhar para o próximo, para o outro, para o seu irmão, para Deus especialmente. Uma vez eu vi uma pregação que o pastor falava assim, que nós temos dois tipos de relacionamentos como a cruz. O vertical, que é nos relacionarmos com Deus, e o horizontal é nos relacionarmos com os irmãos. Não é interessante isso? É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. E aí ele diz assim, será que essa questão de manter-se firme no amor de Deus quer dizer relaxar de toda a severidade para deslizar no espírito amplo, humanitário, o amor humanitário, aquela coisa muito solta? Não. Esse não é essa recomendação, não é desse amor que nós estamos falando. Ou como ele ainda diz, Deus está no céu e tudo está em ordem no mundo. Pelo contrário, né? Tudo está em desordem no mundo. Sem Deus é só desordem. E aí ele diz aqui, mantenham-se, ele volta a dizer, mantenham-se firmes no amor de Deus. E outra coisa que ele fala interessante é, comece a rastrear o dedo de Deus e o amor de Deus nas grandes calamidades da terra e nas calamidades que lhe sobrevêm. Muitas vezes nós vemos a calamidade, mas nós não estamos vendo as mãos de Deus aí. Manter-se firme, manter-se firme quer dizer manter-se trabalhando em oração, em espírito de comunhão com Deus. Por último, precisarei usar o grande instrumento do reino espiritual. Qual é o grande instrumento do reino espiritual? Ele diz aqui, Deus me ama. Quando o inimigo vem te atacar, quando as coisas ficam difíceis, o grande instrumento é Deus me ama. Eu tenho que lembrar, você tem que lembrar, nós temos que nos lembrar. Deus nos ama. Essa foi, para mim, muito marcante, porque antes do meu pai morrer, me lembro que ele, no telefonema, nós já estávamos, eu morando aqui no Paraná, ele no Amazonas, ele terminava sempre dizendo assim, meu filho, nunca se esqueça, eu te amo, e Jesus também. É uma boa coisa para você fazer com seus familiares, para você fazer para você mesmo. Jesus me ama, Jesus te ama. Fale isso. Eu já vi muita transformação de vidas por essa simples frase, Jesus te ama. Por fim, mantenham-se firmes no amor de Deus. A Bíblia não diz, continuem amando Deus, amando a Deus. Ninguém é capaz de fazer isso. Quando você tiver compreendido a verdade acerca da pecaminosidade do seu próprio coração, não pense nela novamente. Em vez disso, olhe para a grande, vasta e imensurável magnificência de Deus. O tempo todo, o que a Bíblia nos sugere, o que esse autor nos sugere é nossos olhos postos em Jesus, nossos olhos postos em Deus, nossos olhos postos no grande amor de Deus. Lembrando, Deus é amor. Até a próxima.